Oi, meu nome é Thaís. Nasci em uma cidade pequena, em uma família completamente desestruturada. Meus pais eram alcoólatras. Faltava de tudo na minha casa, porque todo o dinheiro que entrava virava álcool. Meu pai ainda conseguia fazer um bico aqui e ali, e a minha mãe, bem, essa daí nunca parava em casa. Estava sempre pelas ruas, bebendo. Eu tinha vários irmãos. Eles eram obrigados pelo meu pai a arrumar dinheiro de qualquer forma, para dar esse dinheiro para o meu pai gastar com bebida. Os mais velhos, quando alcançaram uma certa idade, foram embora e nunca mais voltaram. Acho que eles cansaram daquela exploração, o que fez com que o meu pai ficasse ainda mais sem recursos financeiros, porque só ficaram os filhos mais novos em casa e esses não trabalhavam. E é nesse momento da minha história que entra o meu algoz. Meu pai, ele tinha um amigo que era muito rico, que tinha praticamente a idade do meu pai. E um dia o meu pai chamou esse amigo para ir na nossa casa. E esse amigo começou a me comer com os olhos. E eu não entendia o porquê daquele olhar, sabe? Eu era muito nova, muito ingênua. E sempre quando ele ia na minha casa, ele levava alguma bebida para os meus pais e trazia algum presentinho para mim, para os meus irmãos também. O tempo foi passando e meu pai disse que ele estava arrumando o meu casamento com esse amigo dele, vê se pode. E eu entrei em desespero, porque eu tinha uns 14 anos na época. E eu não queria aquele casamento, eu era uma criança, eu queria estudar, mas nenhum dos meus irmãos pôde estudar, é claro que eu também não ia poder. O meu destino, gente, já estava traçado. Eu teria que casar com aquele velho. Meu pai estava irredutível. Disse que não tinha nada para mim naquela casa, que o meu casamento já estava marcado e que seria melhor eu casar. E lá fui eu, gente. Eu não casei, não, sabe? Eu fui morar com ele. Ele tinha uma casa grande, bonita. Os empregados da casa pareciam ignorar a minha existência. Então, nós dormimos juntos pela primeira vez e foi uma das piores coisas que aconteceu na minha vida. Eu não queria, ele me obrigou, ele fez tudo o que ele queria comigo. Aquela noite se repetia todas as noites durante muito tempo, sabe? Sempre, toda noite aquilo acontecia. E ele não me levava para lugar nenhum, não me apresentava para ninguém. Os anos se passaram e quando eu fiz 18 anos, ele finalmente me tirou do armário. Ele começou a me apresentar para as pessoas, e daí ele dizia para todo mundo que eu era a mulher dele, mas que a gente não podia falar que a gente estava junto há muito tempo. A gente tinha se conhecido agora. E nessa época, esse homem ele cismou que queria que eu engravidasse. Então ele suspendeu a minha injeção, porque nessa época era isso que eu tomava para não engravidar, e eu tive que fazer o que ele queria, porque nessa época ele sustentava os meus pais. Foi assim que eu engravidei. E foi bom, porque durante muito tempo eu pude usar a gravidez para fugir das investidas dele. Teve uma época que ele começou a me tratar até bem, depois que eu tive o filho. Mas depois ele começou a me tratar mal de novo, porque além dele me forçar a ter relações, ele era extremamente grosseiro e rude. Eu era constantemente humilhada por ele. Sabe, eu fui cansando daquela situação toda. Eu nunca quis aquele casamento. Então eu falei que eu queria ir embora. Ele disse que, ok, eu poderia ir, mas que o meu filho ia ficar. Novamente eu fui obrigada a fazer o que eu não queria. Eu tive que deixar o meu filho com ele. Eu fui trabalhar, fui estudar, fui ganhar o mundo. Foi difícil conseguir emprego. E foi mais difícil ainda ficar longe do meu filho. Eu ia visitar o meu filho toda semana e sempre que eu ia, pegar o meu filho, o meu ex falava pra gente voltar. Claro que eu nunca cogitei voltar com ele. Sabe, gente, eu poderia ter fugido tantas vezes, eu não fugi, eu poderia ter nunca ter ido para aquela casa, eu poderia ter feito tudo tão diferente, sabe, e eu não fiz. Um dia, gente, eu recebi uma ligação, era de um hospital aqui da minha cidade, que dizia que o meu ex tinha sofrido um acidente de carro. Ele estava internado em estado grave. O meu ex ficou internado naquele hospital por uns 10 dias. Ele nunca mais saiu de lá. Hoje, eu crio meu filho sozinha. E tudo que o meu ex tinha ficou para o meu filho. Enquanto ele for menor de idade, eu serei responsável por administrar tudo. A minha família, quando soube disso,
tentou se reaproximar de mim, porque faz anos que eu não falo com aquele povo. Eu não quero saber dessa gente. Eles me venderam por uma garrafa de pinga e agora estou tentando conseguir mais algumas garrafas às minhas custas. Mas o banco aqui fechou e essa foi a minha história. Nossa, com uma família dessa, ninguém precisa de inimigo, né? É cada família que eu vejo nessas histórias aqui do canal que, olha, sangue de Jesus tem poder. Quando você fala que você poderia ter feito isso e assado e não fez, será que realmente você poderia ter feito todas essas coisas? Eu não sei, eu acho que não. Não adianta você ficar se martirizando, sabe? O que importa é o presente. E disso, amiga, você já tá cuidando e tá cuidando muito bem. Então não se culpa, não fica fazendo isso com você, sabe? Não fica se culpando, se martirizando. Sabe, o passado passou e não tem nada que você possa fazer para mudar essa triste história, né. Você foi uma vítima dos seus pais, uma vítima da pobreza, enfim. Então, gente, hoje eu fico por aqui. Quem gostou dessa história, por favor, dê um joinha. E mesmo quem não gostou também, dá um joinha para me ajudar. E se você não for inscrito, por favor, se inscreva. Até o próximo vídeo, pessoal. Beijo, beijo. Tchau, tchau.